Fica quieta, não fala mais nada, não. Mas é muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil quando o Senhor diz um não pra gente. Principalmente pra algo que na sua cabeça já estava tudo esquematizado, já ia sair de acordo conforme o meu querer e a minha vontade. Mas aí eu fiz assim, Jesus, eu não vou pregar não? Como é que eu vou pregar por algo que eu não tô vivendo? Eu não quero ser hipócrita. Mas aí passou. Quando foi? Isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, no domingo eu tinha mandado uma mensagem para uma das meninas aqui também. E ia pedir para ela pregar. Quando foi, ela fez assim, olha, Duda, eu posso. Sendo que eu tô tomando um remédio, que eu me machuquei. E eu tenho medo de dormir antes do culto começar. Aí eu fiz assim, Jesus, não é possível não, Senhor, que o Senhor vai me fazer isso, não. Aí eu, tá bom então, né? Mas nesse meio tempo, do sábado pra segunda-feira, o Senhor já tinha trabalhado da minha vida e meio que eu já tinha entendido, né? Eu já comecei a aceitar novamente. Eu voltei pra segunda opção, que é questionar e murmurar, né? E quando eu já comecei assim a me entender, estava eu no Instagram, passa um Reels da pastora Camila Barros. Camila Barros não, a outra, Raquel Lima. Aí, a primeira frase dizia assim, você vai ter que fazer tudo de novo. Eu falei assim, não, Jesus. Porque isso foi com respeito à faculdade. Só pra constar, que eu reprovei uma cadeira, que eu já não podia mais reprovar ela. Na minha cabeça, né? Eu não podia mais reprovar ela, porque eu não queria. Mas acontece que eu estudei, eu fiz tudo certinho, mas não foi a vontade do Senhor. E aí, quando eu escutei isso, eu falei assim, não, Senhor. Não. Não é possível, não. Mas aí eu entendi por quê. Se fosse em outros tempos, confesso que eu teria simplesmente passado o Reels e não teria visto. Mas o que acontece? A pastora Raquel Lima, ela começou a falar da história de José, né? Todos nós aqui conhecemos a história de José. E aí, ela falou assim também que quando o Senhor, ele quer te levar para outro tempo, ele não só permite que aumente a perseguição, mas ele amplia a sua visão. A oposição não impediu José de sonhar novamente. Não importa se doeu, se tá te fazendo chorar, mas o Senhor, ele vai te fazer entender que tudo isso só está te empurrando para o teu propósito. Então, ore de novo e sonhe de novo. Nisso daí eu já chorei, né? Mandei mensagem para minhas amigas, falei assim, olha, gente, volta o cão arrependido. Aí eu, ai Jesus, me perdoa, porque você sabe que foi da boca para fora, sabe assim? Né? Porque não é fácil. Aí me veio uma pergunta na mente. A minha fé, ela permanece quando Deus não responde como eu esperava? Isso me fez lembrar de Abacuque, né? Abacuque capítulo 3, versículos 18 e 19, que fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produtor da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da balhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Em minha opinião, Abacuque, ele está ressaltando aqui que, independente de tudo dar errado aos nossos olhos, nós temos que nos alegrar no Senhor e exultar o seu nome. E não é fácil a gente adorar quando a gente não vê nada, principalmente quando a gente recebe um não de Deus. E aí, isso me faz lembrar de alguns homens que foram extremamente importantes, né, da Bíblia, que passaram por diversas dificuldades. E na minha cabeça só vem o apóstolo Paulo, que alguns, acho que foi mês passado, foi meio retrasado, a Fernanda, ela não tá aqui na chamada, mas ela falou sobre ele. E ela em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o Senhor fala assim para Paulo, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso o apóstolo Paulo fala, todos nós conhecemos a história dele, de quando o Senhor coloca um espinho na carne e ele pede para o Senhor tirar. E aí o Senhor fala para ele, assim, olha Paulo, a minha graça te basta. Mas o que é graça? Graça é um favor imerecido, é uma graça, quer dizer, é uma dádiva, no caso, gratuita, uma bênção concedida pelo Senhor, que não é por merecimento, mas é por amor e por misericórdia do Senhor. E aí eu também lembro de Jonas. No caso de Jonas, é um caso um pouquinho ao contrário, né? Porque o Senhor manda Jonas ir pregar em Nínive, mas ele não quer. Porque o povo de Nínive é um povo extremamente complicado. E aí, quando Jonas não obedece, ele vai para onde? Para a barriguinha do peixe, né? Do grande peixe. E aí lá ele começa, né, a gritar dentro do ventre, e fala assim, olha Jesus, não adianta, não tenho mais para onde fugir. Aí o Jesus vai lá, manda o peixe e joga Jonas onde lá? Em Nínive. E Jonas, ele começa lá a pregar, né? E o que acontece? Não adianta a gente contender com Deus, porque se ele falou, tá falado. E não tem como a gente revogar o que o Senhor falou. E isso a gente lembra o quê? Romanos 12:2, que foi, inclusive, uma frase final da oração de Ruth, que ela falou que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E o que acontece? Algumas situações da nossa vida, aparentemente, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Tudo se encaminhava para dar. É como para dar certo. Porque, tipo assim, por exemplo, a gente tá indo visitar uma pessoa, mas está atrasada. E aí todos os sinais estão abertos. Mas aí daqui a pouco, do nada, acontece alguma coisa e você não consegue chegar no horário certo. Mas que, aparentemente, tudo apontava para que desse certo. O que acontece? Deus, às vezes, no finalzinho, remodela por completo tudo aquilo que a gente tinha na mente. Sabe para que isso acontece? Para que o nome dele seja glorificado. Não que, se desse tudo certo, o nome do Senhor não seria glorificado, seria assim. Mas algumas coisas, às vezes, têm que acontecer para que a gente tenha a certeza. E não só a gente, mas para que as pessoas que estejam ao nosso redor saibam e entendam que, em certas ocasiões da nossa vida, só tinha para dar certo se realmente o Senhor estendesse a sua mão. Isso lembra quem? Sansão. Sansão é um exemplo muito prático disso, de certa forma. Por que eu lembrei de Sansão? Porque Sansão, desde o seu nascer, antes dele nascer, ele era nazireu de Deus. Ou seja, ele era uma criança que foi escolhida desde o ventre. E por ele ser nazireu, ele não podia beber vinho, ele não podia passar perto de animal morto, ele não podia fazer muitas coisas. E principalmente, ele não podia cortar os seus cabelos. O cabelo de Sansão, em toda a sua trajetória, pelo que nós sabemos, ele não era segredo nenhum. Mas, se você for observar, era o único ponto que ainda sobrava do voto de nazireado dele. E quando ele entrega isso na mão de uma pessoa, ele abriu mão da presença do Senhor. E isso me lembra também o final da vida de Sansão, né? Depois que Sansão ele entrega ali a única coisa que restava do seu voto de nazireado, ele está lá no templo, né, de Dagon, enquanto as pessoas estão lá blasfemando contra Deus, falando disso, literalmente jogando o nome de Deus no lixo, jogando em vão. Ele faz uma pequena oração, né, pedindo para que as forças dele se voltem novamente. E o Senhor, ele concede. E ali
ele consegue destruir o templo de Dagon. E isso me lembra outro versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 13, que fala: se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Depois de tudo, o Senhor ainda deu um voto ali de confiança a Sansão. Mesmo depois de Sansão entregar todos os pontos, mesmo dele ter feito, como eu falei, a terceira opção, né, que eu comentei, que seria negar e entregar todos os pontos. Mas eu também comentei que essa opção, na nossa cabeça, parece que existe, mas ela não existe. Então, o Senhor, ele dá uma última oportunidade, né, a Sansão. E esse tema, ele falou muito comigo, porque quando o Senhor fala um não pra gente, o que acontece? A gente nunca vai aceitar de bom grado, a gente nunca vai aceitar assim como nossa primeira opção, nunca vai ser a primeira opção. Mas a gente tem que entender que o não de Deus, ele é cuidado. O não de Deus, ele é consolo. O não de Deus, ele é livramento. Por mais que a gente não veja, porque a gente está vendo aquilo que está na frente dos nossos olhos. Ou às vezes a gente não vê o que está à frente dos nossos olhos, porque a gente só quer enxergar aquilo que a gente quer. Mas como o Senhor sabe, como o Senhor nos conhece e conhece o amanhã, ele diz um não pra gente. E às vezes a gente não vai entender esse não, porque nem sempre o Senhor ele vai explicar. Às vezes ele só diz não e pronto. Mas a gente tem que entender que o não do Senhor também é a vontade dele. E como eu falei aqui, a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. Então, por mais que a gente chore, esperneie, reclame, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer em nossas vidas. E o não de Deus, ele é necessário. Ah, Duda, tu tá dizendo que o Senhor, ele sempre vai dizer não. Não. Nem sempre ele vai dizer não. Ele vai dizer sim pra gente, se a nossa vontade estiver de acordo com a vontade dele. Só assim ele diz sim. Mas às vezes ele precisa dizer um não para que a gente entenda todo o contexto do que é que está se passando, para depois ele dizer sim. Porque às vezes a gente pede algo a Deus, mas às vezes esse algo é de acordo com a vontade de Deus para nossa vida, mas às vezes não é o tempo. Então o Senhor primeiro ele vai dizer não, vai lhe preparar para o propósito, que foi algo que até eu falei, né, aqui há pouco. Então ele vai lhe preparar para o propósito, para que depois a gente entenda realmente o porquê de tudo aquilo. E aí depois ele vai dizer o sim pra gente. Por quê? Porque a gente vai estar preparado para receber aquilo que a gente pediu e também para receber além do que a gente pediu. Porque a gente sempre fala aqui que o Senhor, ele é muito pai de menina. Ele é. Nós podemos testificar de que ele é muito pai de menina. Então, o não de Deus não é porque ele quer que a gente sofra, porque a Bíblia diz que ele não se alegra com o nosso sofrimento. Mas o sofrimento é necessário para que a gente não se vanglorie com o que o Senhor tem para nossas vidas, né? E para finalizar, tem outro que se encaixa totalmente com isso, tem outro versículo, que é lá de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, que fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repito. Eu, Eduardo, estou repetindo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois que vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. Ou seja, a provação produz a perseverança. E a perseverança
É porque eu tô em outra versão e eu tô lembrando de outro versículo. Deixa eu ler como tá aqui nessa versão. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, quando o Senhor fala que não vai faltar nada, não vai faltar os dons de Deus, não vai faltar tribulação, não vai faltar muitas coisas, mas principalmente não vai faltar a vontade do Senhor. Mas principalmente não vai faltar a presença do Senhor. E o não do Senhor também, porque o não do Senhor é cuidado, é alívio, é conforto. Às vezes a gente fica só questionando, murmurando, mas depois a gente entende que o não do Senhor é alívio. E às vezes o Senhor diz não pra gente em algumas situações porque alguém vai precisar da gente para algo. A gente pode não ver, a gente pode não saber, mas essas pessoas, elas vão saber. E como o Senhor está enxergando lá na frente, Ele vai precisar da gente. Por quê? Porque nós somos pessoas que tentamos ao máximo fazer a vontade do Senhor, tentamos ao máximo buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, às vezes, tem pessoas ao nosso redor que não são evangélicas, tem pessoas ao nosso redor que estão afastadas do caminho do Senhor e vão precisar da gente. Vão precisar das nossas palavras de conforto, das nossas palavras de carinho e também das nossas palavras de lapada, né? Celina, vi aqui, Celina tá aqui, ela sabe. Então, por muitas das vezes a gente conversa e eu falo, Celina, olha, Jesus é assim assado, você sabe, viu? Eu sou sua amiga, mas eu também sou crente, você sabe que eu sou crente e você sabe que eu vou falar pra você o que é certo. E aí acontece, olha, se não tivesse acontecido várias coisas na minha vida, se o Senhor não tivesse dito pra mim vários e vários nãos, por quê? Pra quem não sabe, eu queria entrar na escola militar. Meu sonho era ser da aeronáutica. Então eu fiz o Enem por fazer. Duda, tu gosta de química? Gosto de química. Mas não era algo que, literalmente enchia os meus olhos. Mas o Senhor foi assim, olha, não. Ele me fez passar na faculdade de química. Isso é história para outro dia. Mas eu acho que vocês já me ouviram falar assim. Às vezes é a química que não gosta da gente. Mas, se eu não tivesse entrado nessa faculdade, eu não teria conhecido Celina. Celina não estaria aqui, olha, no Pérolas, ouvindo a palavra do Senhor, né? Tentando relembrar o primeiro amor dela, que é Jesus, que eu creio em nome do Senhor que eu vou ver Celina aqui orando, cantando, dando lugar. Ela gosta de ler Oliveira, gente, ela é bem pentecostal. Mas eu também não teria conhecido. Eu tô falando aqui dando um exemplo, porque são as meninas que estão aqui, são da faculdade e podem testificar tudo que eu estou falando. Eu também não teria conhecido Carolzinha, que tá aí, que entrou, que eu aperriei ela também agora pra entrar. Que a bichinha também passou por algo parecido, né? Enquanto eu estava lá, olha, minha gente, eu e Carol, a gente passou por coisas muito parecidas. Agora, nesse final de período, né? E aí, o Senhor disse não pra mim e pra ela. Foi algo muito, muito... Meu Deus. Eu falo assim, rindo, minha gente, mas a vontade de chorar. Enquanto Carol tava lá do meu lado, eu falei assim, Carol, olha, se não for pra você fazer isso agora, é porque o Senhor não quer que você faça isso agora. Porque tem algo que Ele quer que você faça aqui, ainda dentro dessa universidade. Ainda aqui na graduação, porque ela iria se formar agora. Mas aí vai ter que adiar por mais um período. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, mas eu não queria não sei o quê. Sendo que ela já tinha esquecido que há um tempo atrás ela tinha falado para o Senhor, em conversa, de que, olha, se não der certo,
É bom que eu pago outras cadeiras que eu queria pagar aqui na graduação, mas que não tinha dado tempo. Mas aí era o que ela queria. Às vezes a gente esquece do nosso querer, mas o Senhor, Ele lembra. Ele tá lá anotando tudo, né? E aí eu falei assim, Carol, olha, se não for pra tu se formar agora, não é pra tu se formar agora, porque o Senhor não quer que tu se forme agora, porque Ele ainda precisa te usar pra alguma coisa aqui. Aí isso eu falando pra ela, mas tava doendo em mim. Aí daqui a pouco, né, quando eu falei pra ela, depois do que eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu vou desistir de tudo, eu estou revoltada, não quero mais saber. Aí ela fez assim, aí ela usou as minhas palavras contra mim mesma, né, porque eu me desesperei. Ela fez assim, e aí, adiantou se desesperar? Adiantou fazer isso e tal coisa? Eu fiz, tá bom, Carol, não precisa falar. Mas assim, eu até agora não entendo a minha situação de agora. Mas eu sei que daqui pra frente, ou em alguma situação, o Senhor vai me fazer lembrar disso. Porque assim, eu já vivi na faculdade, se eu não tivesse estendido tanto, eu não teria conhecido muitas pessoas. Muitas pessoas não teriam ouvido falar de Jesus através de mim. Eu sei que eu preciso, como cristã, melhorar muito em coisa de falar do Senhor. Mas pelo menos todo mundo que me conhece lá na faculdade sabe que eu sou crente. Tayane tá aí também de prova. Ela me conheceu e falou assim, não, Cristo também. Eu falei assim, eu sou. Eu falei, glória a Deus. Aí pronto, já joguei ela aqui pro Pérolas também. Mas eu não teria conhecido muita gente não teria ouvido falar do Senhor. Muita gente não teria... vou usar esse termo, né? Muita gente não teria desmistificado o cristianismo através de mim, né? Que o Senhor se utilizou de mim. Porque muita gente já chegou pra mim e falou assim, poxa, não estou aqui para me vangloriar, longe de mim tal coisa, porque toda a glória é do Senhor. E sempre que eu falo, vocês sabem disso. As pessoas falam assim, meu Deus do céu, se todo crente fosse parecido contigo, as coisas seriam diferentes. Se fosse assim, não sei o quê. Eu falei assim, minha gente, mas não sou eu, é o Senhor. Se eu sou assim, é por conta dele. É porque ele me ensinou a ser assim. Eu não era assim, não. Mas Jesus mudou muita coisa na minha vida. Então, eu só quero dizer para vocês que, assim como o Senhor me fez como exemplo, né? Me utilizou de exemplo, porque eu disse a ele, falei assim, Jesus, olha, eu não quero ser hipócrita, eu não quero falar com as meninas dizendo algo que no momento eu não estou sentindo. Mas aí o Senhor me fez entender, né? Aquietou meu coração e me fez entender que o não dele é uma resposta. Eu posso não entender agora, mas ele vai fazer com que eu compreenda em algum momento. Mas se ele também não quiser fazer com que eu compreenda em algum momento, eu não vou compreender. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se for para que eu compreenda, ele vai fazer com que eu compreenda. Entendeu? Então, eu estou aqui, graças a Deus, não estou sendo hipócrita, porque eu realmente estou entendendo que nesse quesito de agora, o Senhor, ele me fez realmente entender que o não dele é uma resposta, que o não dele é necessário sim para nossas vidas. Então eu posso trazer aqui para vocês. Para mim, foi nesse contexto da faculdade, como para Carol também foi no contexto da faculdade. Mas para você pode ser em outro contexto, pode ser um contexto de um trabalho, pode ser um contexto de uma amizade, de um relacionamento. Não sei, olha, Celina já tá falando para ele também, que também já está servindo para ela, glória a Deus por isso, que a palavra do Senhor, ela não foi em vão. Só basta a gente entender para cada contexto que é. Então, se você pedir uma resposta ao Senhor, ele está lhe respondendo. Provavelmente não é aquilo que você queria, mas é aquilo que o Senhor tem para você. Você pode reclamar, pode se espernear, mas não vai adiantar. Uma hora ou outra o Senhor vai fazer com que você entenda que o não dele é cuidado, que o não dele é um consolo, que o não dele é principalmente um livramento para nossas vidas. Entendem? Eu espero que vocês possam entender isso e que a fé de vocês permaneça. Às vezes, o que eu falo com as meninas quase sempre é que a vida do cristão ela é uma montanha russa. Hoje eu posso dizer que hoje eu estou com a fé assim, ó, lá em cima. Mas, há uma semana atrás, minha fé estava lá embaixo. Eu estava lá revoltada com o Senhor. Não vou mentir.
Estou sendo aqui clara, sincera e transparente com vocês. Se fosse semana passada, não. E outra, que semana passada teve a vigília, eu já estava revoltada. A Claudiane está de prova. E eu falei assim, Claudiane, eu não vou deixar uma palavra. Porque eu não tenho condições de deixar uma palavra se eu não estou sentindo. Mas aí o Senhor me incomodou para eu louvar um hino lá na vigília. Aí eu falei, Jesus, como é que eu vou louvar um hino se eu não estou sentindo isso agora? Mas o Senhor fala assim, você vai louvar porque eu quero que você louve. Aí, tá bom. Aí qual é o hino, Jesus? Aí ele falou o quê? Fiel a mim. Eu falei assim, é o quê? Como é que eu vou estar dizendo, Senhor, fiel a mim, se eu não estou vendo isso? Ele fez assim, você vai cantar. E a cada frase do hino me fazia uma vontade de chorar. Porque o Senhor estava fazendo com que eu entendesse que o não dele também era a comprovação da fidelidade dele em minha vida. Aí eu, Jesus, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Eu falei assim, Jesus, como é que eu posso dizer isso? Deus é fiel até nos nãos. Aí eu falei assim, Jesus, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor. Eu não estava merecendo a fidelidade do Senhor, porque eu estava reclamando com Ele, horas antes da vigília. Dizendo assim, olha, Jesus, eu te entrego tudo, eu não quero mais nada. Pode levar, eu não quero mais. Mas aí, ao longo do dia, quando eu fui arrumando meu quarto, escutando os hinos, e depois também, quando ele me fez louvar esse hino, ele fez com que eu pudesse compreender que o não dele também comprova a fidelidade dele em minha vida, na vida de vocês. Então, vou parar de falar, já que vocês sabem que eu falo demais. Então, que vocês possam sair da noite daqui, levando uma resposta com o Senhor. E se você ainda tiver dúvida, peça ao Senhor novamente para que Ele fale com você, porque o Senhor, Ele vai falar. Meninas, não tenham medo, não se sintam constrangidas em perguntar ao Senhor mais de uma vez algumas coisas. Sabe por quê? Eu falo isso por experiência própria. Depois eu volto aqui para contar. Muitas experiências mesmo que eu tenho para contar e são de mim mesma, tá? Porque se a gente está interrogando ao Senhor sobre algo que Ele nos respondeu, é porque a gente se preocupa em fazer a vontade dEle. Então, se Ele sabe que é uma preocupação em nosso coração sobre algo, Ele vai lhe responder quantas vezes forem necessárias. Porque Ele sabe que você está perguntando a Ele, não querendo outra resposta, mas querendo entender, sem restar dúvidas, de que aquela resposta que Ele deu é aquilo que realmente Ele tinha para nos dar. Porque não há nada melhor do que a gente estar de acordo com a vontade do Senhor. E às vezes a gente louva alguns hinos e não presta atenção, né, no que a gente canta. Então, se você louva ao Senhor, tenha muito cuidado, minha gente. Tenha muito cuidado, porque quanto mais a gente louva alguns hinos, quando a gente fala assim, pega a minha vida e refaça de novo, Senhor, me quebra, me refaça. Ele vai quebrar. Ele vai refazer. E às vezes o nosso quebrantamento não. Quando o Senhor Ele nos quebra e nos refaz, muitas vezes são os nãos do Senhor. Muitas vezes Ele nos quebra e nos refaz através dos nãos dEle para nossas vidas. São muitas coisas. Muitas vezes a gente pensa que um não de Deus é isso, é aquilo outro. Não. Às vezes o não do Senhor é para a gente se refazer, para que a gente esteja de acordo com a vontade dEle. É porque a gente não está pronta para receber algo que a gente pediu a Ele. Ou às vezes é porque Ele quer nos utilizar ainda para algo que a gente não sabe, mas que Ele vai nos utilizar. Então, se você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte ao Senhor, que Ele vai lhe responder. Porque nós somos filhas, nós somos a menina dos olhos dEle. E Ele é muito pai de menina, como eu já falei aqui. Então, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Mesmo que a gente não seja fiel, Ele vai permanecer fiel
em nossas vidas. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. E ele não tem prazer em ver a gente sofrer. Mas o nosso sofrimento é necessário para que lá na frente a gente receba aquilo que ele tem para a nossa vida. Para que lá na frente a gente entenda a vontade dele e comece a entrar na nossa ressignificação. Que a gente ia aceitar, sem reclamar, sem murmurar. Vai demorar um pouquinho para chegar nisso, não vou mentir não. Às vezes eu tô um pouquinho, mas às vezes foge completamente. Mas uma hora, como eu sempre falo, uma hora a hora chega. E é isso. Amém. Tá bom. Até aqui não mais adiante, senão eu vou continuar falando. É demais. Agora eu vou ler o comentário de vocês. Amém, amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, pastora. Só depois dessa lapada. É interessante a mensagem que o Eduardo traz sobre os nãos de Deus, porque às vezes a gente acha que o controle da nossa vida tá só quando tudo tá dando certo. Mas quando também não tá, Deus ele tá no controle de tudo. E os nãos que Deus ele nos dá, na verdade, é cuidar de segurança de algo que a gente ainda não sabe. Mas assim, meninas, eu entendo como um processo, que às vezes a gente não está pronta para receber o que Deus tem para nos entregar. Ele permanece sendo fiel, mas às vezes a gente não vai permanecer fiel diante de tudo aquilo que Ele tem para nos entregar, porque Ele é poderoso para isso. Então Ele sabe dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos projetos, mas nem sempre vai estar de acordo com a vontade dele para aquele momento. E quando a Eduarda começa a falar e dá o exemplo da faculdade, eu me lembro da história de Isabel e Zacarias. E eu penso assim, quantas vezes eles oraram durante toda a vida deles, ali a juventude deles, para ter um filho. Vocês sabem, né, que Isabel era estéril. E Zacarias, sendo sacerdote, além de realmente ter aquele sonho, desejo de ter um filho, ainda tem a questão de ter um sucessor também, né, para que ficasse no lugar dele, fazendo ali as honrarias a Deus. Mas a resposta que eles recebiam era não, não, não. E a velhice chegou para eles, né? Mas eu penso assim, se Deus tivesse dado um sim para eles naquele momento que eles pediram, talvez não tivesse João Batista na geração de Jesus. E eu entendo que é tudo para um propósito, porque Deus, ele disse o sim no momento oportuno do propósito dele, que foi quando ele disse, agora Isabel vai ter um filho, e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho para o Senhor, no caso para Jesus, e ele era primo, né, de Jesus. Então, meninas, os nãos que Deus nos dá é um preparo, um processo para um propósito que é além do que a gente imagina. Então, Eduardo, o que eu queria te falar é que talvez tu não entenda agora, mas Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz nas nossas vidas. E como ele diz, como ele fala, né, lá em Esther, quem sabe não é para esse tempo que Deus quer te usar. Então Deus tem sim um propósito para ti, diante desse não que tu recebeu, né, diante de uma porta fechada, de um relacionamento que talvez não deu certo, de algum problema familiar, de alguma enfermidade que possa ter atingido a família, assolado vocês, qualquer opressão que possa estar diante de vocês, meninas, eu quero dizer que isso não define a identidade de vocês diante de Deus e não define também o próprio Deus, porque ele permanece sendo fiel até nos nãos. E eu sou exemplo vivo disso, viu? E para finalizar, só queria falar um pouquinho de algo que aconteceu há umas semanas atrás no chá de mulheres. E no chá de mulheres a pastora ela trouxe uma dinâmica que era para escrever um problema, né, que a gente estava passando, para que outras irmãs pudessem orar. E aí todo mundo escreveu, eu também escrevi, todo mundo amassou aquele problema, colocamos dentro da cesta, embaralhou para ser sorteado novamente. E todas as outras mulheres pegaram, né, um problema da outra, que era para elas dar um conselho e orar. Só que a única pessoa que pegou o mesmo problema
foi eu. Tipo, ninguém pegou o meu. Eu peguei de novo o que eu tinha escrevido. E o que parecia uma dinâmica simples, meninas, se tornou assim algo muito problemático dentro da reunião, porque algumas mulheres começaram a se estressar porque não entenderam, né, o que estava sendo ali falado, mas eu sei que era opressão espiritual. Só que na hora que eu peguei o meu papel, que eu li, eu fiquei super chateada com Deus. Eu falei assim, por que Deus? Todo mundo pegou aqui, tipo assim, todo mundo tem uma pessoa para contar, menos eu, porque eu tenho que ser sozinha, porque eu tenho que lidar com isso sozinha. E eu fiquei chateada com aquilo, né? Só que, claro, eu não falei, eu pensei só. E na mesma hora Deus ele me falou que o que ele tinha comigo era comigo. E que era só comigo e ele. Tipo, não tinha que envolver outras pessoas. Aí eu, Deus, entendi, peguei a lapada, né? E aí quando terminou, a minha irmã, ela veio e falou assim pra mim, eu tenho uma coisa pra te falar, mas eu não sei como te falar. Aí eu falei, fala, se é de Deus, fala. Aí ela disse assim, Deus mandou te dizer quantas vezes ele vai ter que repetir pra ti que ele é o teu sustento, que ele tá no controle da tua vida e que ele é o teu provedor. Porque tu tá muito ansiosa. Tu tá ali se perguntando, Deus, como eu vou fazer? Porque algumas meninas sabem, né, que eu tô desempregada no momento. E vem as preocupações, vem as ansiedades. E ali Deus mostrou de novo que ele é fiel a mim e que não era a primeira vez que ele falava que ele seria o meu sustento, né? Que ele providenciaria tudo. E aí eu comecei a chorar, porque eu entendi por que eu mesma tirei o meu problema. Para entender que diante de tudo isso, Deus, ele continua me sustentando em todas as situações, mesmo diante dos nãos e da porta fechada. Então, Eduardo, essa mensagem ela falou comigo como mais uma convicção, um complemento de que Deus nunca perdeu o controle de nada nas nossas vidas. E eu queria dizer isso para vocês, meninas, para aumentar mais a fé de vocês. Que às vezes muitos olham para nós e veem a gente como fortaleza, pensa que está dando tudo certo, mas a gente lida assim com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas isso não nos define, porque nós sabemos que Deus ele tem um propósito muito maior. E eu sei que a minha vida ela tem sido bênção para as pessoas que estão ao meu redor. E assim Deus quer fazer com vocês, que vocês sejam bênção diante da dificuldade para outras pessoas. Amém? Queria falar apenas isso. Amém. Sandrinha? Oi, minha gente, paz, Senhor. Espero que todos estejam bem. Se não tiver, em nome de Jesus, vou ficar. Minha gente, eu queria contar um testemunho. Eu posso? Pode sim. Então, alguns meses atrás, eu fiquei doente, né? Eu fiquei muito doente mesmo. Com problema de ausência de ferro, deficiência de ferro no meu sangue. Então, o ferro do meu sangue, ele quase zerou. E isso me levou a um quadro anêmico muito forte, ao ponto de eu não conseguir dar 2 passos que eu já precisava sentar para não cair, com um episódio de tontura. E aí eu passei por um processo muito pesado, né? E eu só tinha o Senhor. E eu contava tudo pra Ele. E isso me levou a ficar muito fraca, sabe? Eu não conseguia comer direito, eu não conseguia me alimentar. E um dia, só para mostrar para vocês o cuidado de Deus, eu ouvindo vocês falando, ouvindo a Eduarda falando, e para mostrar para vocês como nosso Deus realmente é pai de menina. E Ele cuida dos detalhes pra gente. Ele cuida da gente nos detalhes.
E eu lembrei de contar esse testemunho para vocês. Chegou um dia, eu tava muito fraca, foi um dos dias que eu acho que eu tava mais debilitada. Eu não conseguia me levantar e não conseguia me alimentar. E eu tenho uma amiga que ela é, meu Deus do céu, ela é minha bebê, é minha best. Acho que é assim que a gente chama. E ela me mandou uma mensagem, né? Ela acompanhou o meu processo todo desde o início. E ela me mandou uma mensagem e ela disse assim: amiga, como você está hoje? E eu disse pra ela: eu acho que eu tô em um dos meus piores dias. E aí ela disse assim, que tinha dia que eu dizia pra ela: amiga, eu tô parando por aqui, porque eu não aguento mais. E ela dizia: você não vai parar. E aí ela orava comigo, chorava comigo, mas nesse dia eu tava mesmo muito fraca e não conseguia comer nada. E ela disse assim: como você tá hoje? E eu disse: eu acho que eu tô em um dos meus piores dias. Aí ela disse: meu esposo vai passar aí pra deixar o negócio. E eu: tá bom. E aí fiquei deitada, que eu não conseguia me levantar. E aí a campainha tocou. Depois de alguns minutos, a campainha tocou e era o esposo dela. E ele tava com uma sacola e ele me entregou e disse que ela tinha mandado. Quando eu abri a sacola, minha gente, era um depósito. E quando eu abri aquele depósito, era um depósito com sopa. E aquele cheiro era tão bom, tão gostoso. E foi a minha alimentação, porque eu disse: Deus, eu tô tão fraca e eu queria comer algo que pudesse me fazer eu me levantar. E quando eu abri a sacola, que o depósito ele tinha sopa. Ela mandou sopa pra mim. E depois eu mandei mensagem pra ela e disse: amiga, como é que tu sabia? Ela disse: eu não sei. Hoje não é dia de eu fazer sopa. Hoje não é dia de eu, no almoço, fazer sopa. Mas quando eu fui pra cozinha pra fazer meu almoço, Deus disse assim: faz sopa. Hoje você vai fazer sopa. E quando eu terminei de fazer a sopa, Jesus disse: agora separa da sopa que você fez. Não é pra você. E eu chorei porque eu entendi que Deus tinha me mandado sopa para que eu pudesse me alimentar. E eu disse para ela: foi Deus quem te mandou fazer essa sopa. Ela disse: foi, porque hoje não é dia de eu fazer sopa. E quando eu fui fazer o almoço, eu só me lembrei de tu. E eu precisava fazer essa sopa. Então, assim, sabe quando Deus cuida de você nos detalhes? E quando eu vi vocês relatando que Deus diz não, e Ele realmente já também me disse vários nãos, que eu entendi só depois. Os não de Deus é livramento. E eu entendi que o Senhor cuidou de mim nos detalhes naquele dia, me mandando sopa. E só para dizer para vocês que
Ele cuida. Ele cuida das suas filhas. Se às vezes ele diz não, é cuidado. Se às vezes você deseja tanto algo como eu desejei naquele dia, comer sopa, ele vai mandar alguém deixar sopa para você. Ele vai mandar alguém deixar um suco para você. Porque é aquilo que o nosso coração mais deseja. Que a gente mais necessita naquele momento. É onde o Senhor mais cuida da gente. É nos detalhes. E às vezes é um detalhe tão pequenininho que para muita gente parece uma coisa tão boba. Porque para outras pessoas, sopa é uma comida simples, normal, comum. O que não faz sopa? Mas para mim naquele dia não foi normal. Não foi um dia aleatório. Foi um dia que eu estava necessitada. E a partir desse dia eu consegui me levantar. O Senhor foi me dando forças. E eu consegui me levantar, me reerguer. A medicação chegou e eu consegui tomar. E para a glória de Deus, sabe? Eu tenho isso registrado dentro de mim. Que o Senhor, Ele cuidou de mim naquele dia. Quando eu achava que eu não tinha mais ninguém, eu tinha Ele. Eu tinha minha amiga. E até hoje, quando a gente conversa sobre isso, ela diz que até hoje, quando ela se lembra daquele episódio, ela sente Deus naquele dia dentro da cozinha dela. E é isso, gente. Deus, Ele cuida da gente nos detalhes. Deus, Ele cuida da gente naquilo que a gente mais precisa e que às vezes a gente acha tão pequeno e tão bobo. E às vezes a gente pensa, não, mas Deus, isso é tão besta, sabe? É algo tão pequeno para mim. Talvez o Senhor nem se importar com isso. Mas é exatamente aí onde Deus se importa. Porque Ele se importa com a gente. Ele se importa com aquilo que a gente precisa. Ele se importa se a gente quer comer um pedaço de pão. Ele se importa se a gente quer um pedaço de bolo. Ele se importa com tudo. Com tudo. Então, assim, independente daquilo que a gente precisa, pode ter certeza que o Senhor, Ele se importa. E Ele é para você aquilo que você desejar que Ele seja. É só você pedir para Ele, como uma filha pede para o pai. E peça para o Senhor ser para você aquilo que você quer que Ele seja. E Ele será. Amém. Sim, posso sim. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Então? Como é que é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, e que se faz com gente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que te atendeu.
e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender e até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo bom. O tempo todo, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Amém. Amém. E é uma bênção, viu? Uma bênção apostólica. Oi, gente. Deixa eu parar de rir aqui. Nessa oração, eu peço que vocês orem. Foi até pelo pedido que a mãe Yara fez lá no grupo. Da família de um diácono aqui Barra de Jaboatão, né? Que faleceu. Assim, a cidade lá em peso que conhecia ele, ficou todo mundo chocado, né? Foi uma morte muito repentina. Ele tinha um problema, acho que era no fígado, estava aguardando um transplante. E aí ligaram para ele dizendo que ele tinha conseguido o transplante. E aí ele fez lá o transplante, ele estava se recuperando bem, né? Mas aí do nada ele teve uma piora e o Senhor achou por bem guardá-lo, né? Então ele deixou esposa, 3 filhas. As filhas dele já são bem grandinhas, acho que a mais nova tem 17, 16, por aí. Mas não é fácil, né? Perder um ente querido. Então eu peço a vocês que orem, né, pela família enlutada. Aqui também em Petrolina, aqui na cidade do meu irmão, teve um acidente de carro e 3 pessoas faleceram. E 3, inclusive, eram da igreja. E era um pessoal bastante conhecido por aqui. Foi um acidente bem louco, assim. Mas para que o Senhor ele possa consolar, né, os corações dos familiares e amigos nesse momento difícil. E eu também peço oração, mais oração, né? Mas é assim mesmo. Tem hora que tem oração até umas horas, mas é assim mesmo. Peço oração pela mãe da amiga de uma tia minha, né? E ela tá internada, tá na UTI, ela tem problema com cirrose, mas não foi devido à bebida nem nada, foi normalzinho. Mas ela vinha cada dia mais, ela tem piorado. Hoje ela foi entubada, né? Ela já é uma senhorinha de idade, tem o que, seus 60 e poucos anos, mas a doença, né, deixa ela ainda mais debilitada. Então eu peço que vocês orem também pela família e familiares, pela família e amigos, porque eu não sei se o Senhor vai guardar, se o Senhor vai salvar, não, né? Graças a Deus que Ele salva, se vai curar, né? Para que o Senhor faça a sua vontade e que a família entenda, né, a vontade do Senhor. E é isso. Algumas meninas falaram aí também no chat para pedir oração.
Amém. Eu vou tentar lembrar dos pedidos de orações. Ultimamente a minha mente não anda muito boa com lembrança, mas vamos orar em nome de Jesus. Nós sabemos que a oração ela tem muito poder e ela tem muito efeito quando é feita por um justo, né? Então eu creio que nós estamos diante de pessoas justas diante de Deus, não porque somos perfeitas, mas porque somos justificadas pelo sangue de Cristo. Então vamos unir a nossa fé, meninas, nesse momento, fazer esse clamor de oração, né? A gente passando por momentos de situações difíceis, pelo que eu estou vendo, que pelos pedidos de orações, mas nós sabemos que nós servimos um Deus do impossível. Amém. Senhor Jesus, neste momento nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, por esse momento tão precioso na tua presença, Pai. É sempre tão bom poder falar de ti, da tua palavra, louvar a ti, Senhor. E nós te agradecemos por cada uma que se fez presente, que se esforçou. Te peço, Senhor, que tu permaneças sendo fiel a cada uma delas e que tu mostres, Senhor, que tu continues sendo o mesmo Deus cuidando de cada uma. Pai, eu oro, Deus, por famílias que se encontram enlutadas agora, que elas possam encontrar, Senhor, a paz, o refrigério, o consolo que vem do Teu Espírito Santo nesse momento de dor, que Tu possa ser o sustento, o provedor, Senhor, que Tu possa ser, Pai, o Deus Shalom, Deus de paz na vida de cada uma delas, que Tu venhas para o encontro também da irmã da igreja, da Caroline, Senhor, que Tu possas ir ao encontro dela, Tu conheces as necessidades, o que ela precisa, cuida dela nesse momento. Eu oro pela mãe da Gi também, Senhor, que fez uma cirurgia no coração, que Tu possas, Pai, dar uma boa recuperação para ela, uma saúde, Deus, mais ainda, Senhor, avivada diante de Ti, Senhor, que Tu possa dar uma ótima recuperação para ela, em nome de Jesus. Abençoa a Nath, Pai, que está viajando para a FEFIC, e a saúde, Senhor, também da Mona e da Hilary, Senhor, Tu és Deus de saúde, então envia anjo de cura, Pai, nesse momento a cada uma delas, e que Tu possas, Senhor amado, estender as Tuas bênçãos a cada uma de nós, Senhor, com cura, com provisão, com prosperidade, Pai, com portas abertas, que Tu possas cuidar, Senhor, de cada familiar, das pérolas que estão aqui, daquelas que não estão também, em nome de Jesus, Senhor, que Tu permaneça sendo fiel a cada uma de nós. Nós oramos a Ti, Senhor, por revestimento de poder, reveste, Pai, as nossas mentes, cuida do nosso corpo, Senhor, para que nós não possamos ser atingidos por enfermidades, por nenhuma seta maligna, Senhor, mas que Tu nos guarde e nos proteja de todo o mal, Senhor, e que Tu nos ensine, Pai, a descansar e a confiar, Pai, mais em Ti, sabendo, Deus, que a Tua vontade, ela é boa, Senhor, ela é agradável, ela é perfeita, Deus. Então, cumpre em nós a Tua vontade, Senhor, assim como Tu cumpriu a Tua vontade em Cristo Jesus, ao se entregar naquela cruz por cada um de nós. Em nome de Jesus, dá uma noite de sono reparadora para cada uma, Senhor. Um bom descanso, Pai, para o corpo físico, para a mente, para a alma, em nome de Jesus, e continua falando com cada uma de nós. É que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. As bênçãos do Pai, o amor do Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja com todas, em nome de Jesus. Amém.